Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 125, de 180. No convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixar emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando mil frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras, claras e simples. Dramatizam desencantos. Reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. E, com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos aqui neste estudo, agora com o título No Convívio do Cristo. Esse título dado por Emmanuel, ele está falando na nossa convivência com Cristo. E ele utilizou esta passagem que Paulo de Tarso escreveu ao povo de Corinto, no capítulo 2, no item 2, capítulo 5, versículo 17. Que Paulo escreveu àquele povo dizendo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que interessante.
Então ele diz que quando a criatura está em Cristo, efetivamente, então sabe o Evangelho, começa a praticá-lo, começa a entendê-lo, nova criatura é. Ou seja, é uma virada de página. E é onde ele diz, as coisas velhas passaram. Passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, literalmente, o que Paulo quis dizer é que esquece o passado. Até porque as coisas que nós lembramos do passado, na maioria das vezes, são nossas dores, nossas dificuldades, que muitas vezes a gente não aprendeu a lição. Então, devemos assim pensar, essas coisas que passaram por nós, ou que nós passamos no passado, foi tudo aprendizado. Que nós possamos tirar o melhor disso, mas esquecer, porque a maioria de nós ficamos relembrando o passado, as coisas ruins, entre aspas, porque não tem nada ruim. Mas ficamos relembrando, nos martirizando. E Emmanuel vai dar aqui uma elucidação extraordinária a respeito disso, para que, se ainda fazemos isto, que nós possamos deixar de vez essa atitude que somente nos prejudica. Então, ele diz assim, é comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixar emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Então, ele fala que é comum nós ouvirmos companheiros, quando menos esperamos, encontramos uma pessoa e ela começa a despejar para nós somente coisas ruins. Então, são companheiros que estão abatidos, fixando emoções e pensamentos em pessimismo e azedume. Então, a sua conversa ela é pautada em coisas do passado. Pensamentos em pessimismo e azedume. E parece, como diz ele, que se acalentam como espinheiros nos charcos. Então, parece que, de certa forma, se compraz com aquilo. Porque acalentar significa exatamente, não é? Aceitar aquilo de uma forma negativa. Continuo dizendo na segunda parte, respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando, onde pisem, escuro rastro de fel. Então, são pessoas muito negativas. Então, quando nós estivemos aqui estudando, é preciso que nós possamos trazer para nós, para saber se nós não somos, em que grau estamos nesta lição, ao invés de pensarmos no companheiro, na companheira, não é? No amigo. Então, vamos trazer para nós. Se nós estamos respirando e caminhando, transportando um submundo de mágoas e desilusões, e nós estamos deixando onde pisamos um escuro rastro de fel, ou seja, nós estamos passando na vida das pessoas e estamos deixando um rastro de fel escuro, não é? E é isso que nós temos que pensar. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós temos que dar o melhor de nós para ela. Nós não temos que contar nossas desilusões do passado, nossas mágoas. Nós temos que dar o melhor. Se nós ainda não aprendemos a dar o melhor, que nós possamos ficar calados.
aliás, ouvindo a pessoa, perguntando a ela o que ela tem para dizer. Muitas vezes falamos muito e esquecemos de ouvir o outro. Olha, ele continua dizendo, falam de experiências dolorosas da própria vida íntima. Então, são pessoas que disserram ali para você, né, ou você disserra para as pessoas as experiências dolorosas que já teve na sua vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento. Então você emprega 1000 frases para falar uma coisa só. Frases tortuosas. Como se a pessoa não tivesse entendido ainda, não é? Quem está ouvindo não tivesse entendido ainda o seu problema. Mas então fala repetidamente, diversas vezes, a mesma coisa. Então ela repete isto, mas é isso que ela está falando? Poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Então, ao invés daquele discurso imenso, que gasta muito tempo, falando muitas palavras muitas vezes indecorosas, muitas vezes julgando outras pessoas, não é, como responsáveis pelo seu infortúnio. Então, aquilo tudo poderia ser resumido em poucas palavras. É claro, se ela pretende desabafar ali com a pessoa, se pretende se desabafar com uma pessoa sobre um problema que está te afligindo até hoje, do passado, você chega para uma pessoa que tem condições de lhe ajudar. Não chega para qualquer pessoa. Chega para uma pessoa que você acredita que ela tem e diz assim, fulano, como que eu faço para desvencilhar desse passado? Porque eu guardo comigo isto e falo em poucas palavras. Com certeza essa pessoa vai te ajudar. Se ela não te ajudar, mas alguma coisa vai aparecer, porque quando você fala para alguém, em buscando solução, é diferente de você estar jogando uma problemática para a pessoa, como se ela fosse ali obrigada a escutar aquela ladainha sua. Agora, quando você fala pedindo ajuda, você está receptivo. O seu mentor te ajuda naquele momento. Mesmo que você não esteja ali ouvindo o seu mentor, não é? Às vezes você está com tantos problemas, você está fechado, não é? Mas aí o mentor seu utiliza da outra criatura e envia para outra criatura aquilo que ela deve falar. Então ela fala as palavras e você fala, puxa vida, é isso mesmo, não é? São poucas palavras que a outra pessoa fala. E você então descobre a solução dos problemas. E Emmanuel continua dizendo assim, dramatizam desencantos. Como se fosse um teatro, não é? Um teatro da vida. Reconstituem doenças passadas, com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Olha que coisa, nós analisarmos isso, a pessoa, ela reconstitui a doença do passado que ela passou com detalhes tão interessantes que parece que ela está querendo o convívio daquela doença, daquele problema do passado. Porque talvez naquele momento que ela esteve doente, ela teve o carinho de algumas pessoas que ela desejava. Então é uma pessoa carente, não é? Uma carente no sentido de querer o amor do outro, mas não pensa em dar o amor de si mesmo. Ela quer a atenção do outro. Continua assim Emmanuel dizendo, queixam-se de ingratidões. Olha aí. Olha, então ela queixa da ingratidão que ela teve. As pessoas não foram gratas a ela.
porque ela fez alguma coisa, acredita que tenha feito, não é? Alguma coisa para determinadas pessoas, e estava o quê? Esperando o retorno. E ela não obteve o retorno que ela gostaria. Então, o que ela fez, na verdade, não foi por amor. Não foi por amor. Porque quando se faz por amor, não fica esperando recompensas. Não é assim? Continua dizendo Emmanuel, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Então a pessoa enumera tudo aquilo que ela teve prejuízos em épocas já que se passaram. Continua dizendo, historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Então, para o tempo, aquilo é passado, aquilo já foi colocado dentro de uma caixa. Não é assim? O que ele faz aqui é um paralelo, porque quando você trabalha no escritório, enquanto você está manipulando ali uns documentos, eles ficam ali em cima da sua mesa, não é isso? Mas a partir do momento que você lança aqueles documentos ali na contabilidade, o que você faz? Você pega aqueles documentos e coloca dentro de uma caixa, né? Escreve lá mês tal, ano tal, não é assim? E arquiva. Assim é que Emmanuel faz esse paralelo para conosco. Então, quando nós estivermos manipulando alguma doença, alguma coisa, ela está sobre a nossa mesa. Muito bem, mas aquela doença acabou, nós temos que pegar aquelas receitas, não é? Todos aqueles documentos relativos, aqueles sentimentos relativos àquela doença, e colocar no arquivo, colocar na caixa e guarda, está lá. Sabe que aquilo passou na sua vida, porém aquilo está arquivado, não precisa mais consultar, não é? Continua dizendo, fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. Emmanuel volta novamente a falar da mesma coisa, veja bem, de outra forma. Essas pessoas fazem escavações lastimáveis, ou seja, elas ficam pensando tanto naquilo que passou há muitos anos, não é? E ela fica tecendo detalhes, muitas vezes não ocorridos, mas que poderiam ter ocorridos. Então, é como se ela estivesse se comprazendo num clima de esgoto. Ou seja, ela estivesse gostando de estar ali, se deleitando de estar num clima de esgoto. Continua, e com isso envenenam a vida e enceguecem a própria alma. Então ele está afirmando que quando nós fazemos isto, nós estamos envenenando a vida e enceguecendo a nossa própria alma, cegando a nossa alma para o dia de hoje. Porque quando nós estamos falando do passado, das dificuldades que nós tivemos, na verdade nós estamos querendo piedade, não é? Essa é a palavra, piedade do outro. Olha como que eu sofri, não é? E aí estamos deixando de viver o presente, porque nós estamos revivendo uma coisa que já foi vivida. Então o dia de hoje é uma cópia do dia passado, não é? Deixamos de viver o dia de hoje. Continua dizendo Emmanuel, se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Então, muitas vezes aparece, não é? Nós estamos assim, aparece aquele problema do passado que estava no nosso subconsciente, estava, não que está, mas às vezes ele vem à tona, ele vem para o nosso consciente. E quando ele vem, o que diz Emmanuel? Dores e problemas superados. Superados porque já passaram, não é? Voltam à nossa imaginação, esquece-os e segue adiante. Ou seja, não fique pensando nele mais, remoendo aquelas coisas mais. Você
esquece e segue adiante. Continua dizendo, pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. É isso que nós temos que fazer, pensar no melhor que nos espera, porque sempre tem coisas melhores para nós. E se vierem coisas difíceis, nós vamos ultrapassá-las também. Elas vão ficar para trás e vai ficar a coisa boa. Então, pensemos no positivismo para que nós possamos sempre ir para frente. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque, efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Então vejamos, meus queridos, olha que coisa interessante. Essa afirmativa do apóstolo diz que se alguém permanece em Cristo, o que é permanecer em Cristo? É nós estudarmos o Evangelho, é nós praticarmos o Evangelho, não é? Com as pessoas que nos rodeiam. Isto nos faz nova criatura. Nova criatura, você é a nova criatura. E porque, efetivamente, quando você é nova criatura, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Então, cada dia é uma nova vida. Até porque amanhã podemos já não estarmos vivos aqui encarnados, então já teremos um novo dia e uma nova vida no plano espiritual. Então, é isto. O dia nasce porque ele nos traz novas observações, nos traz novas perspectivas de vida melhor. Sempre para melhor, porque à medida que nós vamos caminhando, vamos entendendo, sempre será melhor. As dificuldades são oportunidades de crescimento. Então, vamos em frente. Que nós possamos ter esta mensagem gravada na nossa mente no dia a dia, que nós possamos ler esta mensagem, não é? De vez em quando, principalmente quando estivermos cabisbaixos, pensando em coisas que passaram, que nós tenhamos essa mensagem como uma luz a ser seguida, como uma diretriz a ser seguida. Muito obrigado por ter me ouvido, muito obrigado por ter me dado esta condição de aqui estudar com você e aprendermos juntos. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.